Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um sermão dominical. Deus os abençoe. Deus abençoe as nossas vidas nesta noite. Hoje, 20/9/2020. 27/9/2020. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus sobre a ira de Deus contra a maldade humana. A ira de Deus contra a maldade humana. Então nós estaremos meditando nesta noite sobre esse tema. A ira de Deus contra a maldade humana. Nós vamos ler Romanos capítulo 1, a partir do versículo de número 18. Romanos capítulo de número 1, a partir do versículo 18. Romanos 1, a partir do versículo 18. Deus abençoe a todos. Hoje, infelizmente, nós não tivemos energia aqui, a energia chegou agora à noite. Houve um problema aqui na Parangaba, onde eu moro, e parece que queimou um transformador. Eu sei que passou o dia sem energia. Deus abençoe Mara, Deus abençoe Luciano. Hoje, pessoal, nós não podemos ter a nossa escola por conta da falta de energia elétrica aqui. Mais uma noite nós estamos reunidos para lermos a palavra de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre a ira de Deus contra a maldade humana. Capítulo 1 de Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. E o versículo de número 18. Capítulo 1, a partir do versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhante também homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e à mãe,
nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também consentem aos que as praticam. Senhor nosso Deus e Pai, nós entramos em Tua presença para ministrar a Tua palavra, pedimos a Tua graça, a Tua bênção e a Tua unção em nossas vidas, pedimos que derrame sobre nós o Teu amor e a Tua bênção, em nome de Cristo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a ira de Deus contra a maldade humana. Esse é um tema abordado pelo apóstolo Paulo. E Paulo vai na raiz do problema. E geralmente a gente pensa que Deus, ele não é um ser que se ira contra a maldade. Não é um ser que se revolta contra a maldade, mas a maldade é o contrário de Deus. E o apóstolo Paulo está falando da justiça de Deus revelada no Evangelho. E agora ele vai falar da maldade de Deus. Ele acabou de falar que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E agora ele vai falar que a ira de Deus se manifesta. E hoje nós vamos falar sobre a ira de Deus contra toda a maldade humana. Então é normal que um Deus santo não admita, não tolere, não aceite, não pactue, não comungue, e como sendo juiz do universo, ele venha a reprovar e a punir. E aqui nós estamos tratando de um texto da justiça de Deus. É a justiça retributiva. É onde o homem vai receber por aquilo que fez. É onde Deus vai dar o pago. E existe uma justiça de Deus que há de se manifestar no dia do juízo final. Mas essa justiça também se manifesta no tempo presente. Então, nós vamos ver que a ira de Deus é seu puro e perfeito antagonismo contra o mal. Volta-se contra todo aquele que deliberadamente suprime aquilo que sabem ser a verdade e o certo, a fim de seguirem seus próprios caminhos. Então a manifestação dessa ira, como é que ela começa? A ira de Deus por causa da supressão da verdade. Ou seja, esse homem conhecia a verdade, esse homem tinha como buscar a verdade, mas prefere suprimi-la. Aí Paulo diz assim, versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então estes homens suprimiram a verdade e preferiram a injustiça. Mas em todo esse texto, Paulo vai para a fonte do problema. E a fonte de todo problema que vai se desenrolar nesse juízo divino está aqui, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça. Sobre toda impiedade e injustiça. Impiedade é a sebeia, é um pecado contra Deus. Injustiça é um pecado contra o próximo. Então aqui nós temos a essência de todo o pecado, de onde ele se origina. Então Paulo diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então a ira é porque estes homens suprimiram, abafaram a verdade.
pessoas que não quiseram, que taparam seus ouvidos, que ensurdeceram-se contra a verdade a eles revelados, e fizeram por todos os meios para abafá-la, para que ela não falasse aos seus corações, para que ela não gritasse aos seus corações. E nós temos aqui duas palavras, acebeia, que quer dizer injustiça ou impiedade, e adiquia, que quer dizer maldade, injustiça. Uma é contra Deus e a outra é contra os homens. E qual é o grande problema? É que esses homens perverteram a fé. E pervertendo a fé, o que acontece? Eles tinham uma crença em Deus. E uma vez pervertida esta crença, esta fé, a sua prática tornou-se abominável. Porque toda prática, toda conduta humana é regida por aquilo que nós cremos. Porque a conduta humana é regida por aquilo que nós cremos. Então, Paulo faz um diagnóstico de onde é que está o mal. Ele diz, olha, primeiro esses homens suprimiram a verdade. A ira de Deus, por causa da supressão da verdade, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça, acebeia e caquia, dos homens que detêm a verdade em injustiça. E o Lightfoot, ele diz assim, o problema não está só no fato de cometerem o mal, embora conheçam a verdade, mas sim em terem tomado uma decisão a priori de viver para si mesmo, em vez de para Deus e para os outros. Portanto, eles suprimem deliberadamente qualquer verdade que desafie o seu egocentrismo. Vou ler de novo. John Stott cita assim. O problema não está no fato de cometerem o mal, embora conheçam a verdade, mas sim em terem tomado uma decisão antes de viver para si mesmo em vez de para Deus e para os outros. Portanto, eles suprimem deliberadamente qualquer verdade que desafie o seu egoísmo, o egocentrismo. Então essa verdade de Deus agora é rejeitada. Deus abençoe o El. Então o que acontece agora? Paulo vai na raiz do problema. Então a ira de Deus se manifesta contra toda injustiça, impiedade e injustiça. Um pecado contra Deus, um pecado contra os homens. Então, esse pecado contra Deus vai mudar a sua crença. Vai fazer com que eles deixem de crer em Deus, em sua arrogância, em sua tolice. O ser humano deixa de crer em Deus. E deixando de crer em Deus, como já dizia Dostoiévski, sem Deus tudo é permitido. Agora, sua prática se torna abominável. Então aqui Paulo vai falar da raiz, da fonte de onde emanam todos os demais, todas as desagregações do ser humano, toda a maldade. Ele vai dizer que vem dessa perversão da fé, e essa perversão da fé abre espaço para todo tipo de pecado, de licenciosidade. Então, eles rompem com Deus, e ao romperem com Deus, esses homens agora vão viver a vida segundo eles mesmos. Então, não tem mais um soberano,
O homem agora é, como já dizia o filósofo, é a medida de todas as coisas, como dizia Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. E aqui está Paulo já dizendo isso há tanto tempo, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade. A sebeia é um pecado contra Deus, injustiça, caquia, é um pecado contra o homem. Então, quando eu peco contra Deus, quando eu rompo com Deus, quando a sociedade rompe com Deus, então tudo agora é permitido, tudo agora vale, porque Deus está fora. A ira de Deus por causa da rejeição da revelação. A ira de Deus se manifesta porque rejeitaram a revelação de Deus. Paulo diz, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Paulo diz que Deus se revelou pela revelação natural. Paulo vai nos dizer que o que Deus criou, que desde a fundação do mundo, Deus vem se revelando à sociedade. Deus vem gritando à sociedade através da revelação que nós chamamos de revelação natural. Paulo diz porque o salmista diz, porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Então é impossível olhar para a criação e não admitir que existe um ser que criou todas as coisas. E Paulo diz que Deus vem dando testemunho, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, porque para criar um mundo tão grande tem que ser poder, e um eterno poder, como a sua divindade, como há um ser acima de nós, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Deus se revelou através da criação, por isso não tem índio, não tem ser lá no final do mundo que seja desculpável, porque Deus se revelou no que a gente chama de teologia natural. O que é a teologia natural? É a revelação de Deus através da criação. É que Deus deixou suas impressões digitais através da criação. É a revelação de Deus através da consciência. Paulo diz que a consciência ora nos acusa, ora nos defende. É a revelação de Deus na história. É a revelação de Deus na providência, como a Bíblia diz que Paulo vai dizer. Que Deus não se deixou sem testemunho, mas deu chuva, tempos frutíferos e alegria no coração. Paulo vai pregar isso lá na Licaônia. Então, esses homens são indesculpáveis, porque rejeitaram o clamor de Deus, porque rejeitaram a revelação de Deus. E aí William Greathouse, ele diz o seguinte: todas as perversões da vida podem ser rastreadas de volta a uma causa fundamental. E este pecado inicial não é encontrado no campo moral, mas sim no da religião. A perversão da vida surge da perversão da fé. Eu vou ler de novo o que William Greathouse diz. Todas as perversões da vida podem ser rastreadas de volta a uma causa fundamental. Ele diz que Paulo, ele volta, ele não diz que o pecado começou com uma causa moral. Mas ele diz o seguinte: e este pecado inicial não é encontrado no campo moral, mas sim no campo da religião. A perversão da vida surge da perversão da fé. Ou seja, esses seres humanos deixaram de crer em Deus, perverteram a fé,
e pervertendo a fé agora, tudo é válido, tudo é permitido. Porque enquanto você crê em Deus, a vida tem limites. Você tem liberdade sem ser escravo, sem ser libertino. Porque libertinagem não é liberdade, é escravidão. E aí Paulo disse que a ira de Deus é por causa de uma rejeição consciente. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Então, veja, aqui nós temos a perversão da fé. Estes homens conheceram a Deus, tinham a revelação de Deus, e a ideia é que eles avaliaram isso e não quiseram. E não resolveram apostar suas fichas nisso. Então eles resolveram tirar Deus fora da jogada. Rejeitando Deus, eles implantaram sua própria vida, seu próprio eu como divino. E aí, como diz Protágoras, o homem tornou-se a medida de todas as coisas. E aí agora, como eles pecam contra Deus, vão pecar contra o próximo e contra si mesmo. Então vai ter dois tipos de pecado: a idolatria e a prostituição. A idolatria e os pecados de natureza sexuais. Então vai ter um afastamento da fé, e como consequência deste afastamento da fé, vai ter o desregramento moral. Primeiro, o afastamento da fé, a corrupção da fé. O Criador se torna abaixo da criatura. Então há uma corrupção da fé. E havendo essa corrupção da fé, agora há uma degradação da vida moral. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Conheceram a Deus, mas não o reconheceram. Não reconheceram sua soberania, seu senhorio, sua divindade, seu direito de posse, sua ordem. Não lhes prestaram obediência. Nem foram gratos, nem lhe deram graças. Fizeram o oposto. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Eles fizeram o oposto. Conheceram a Deus, mas rejeitaram conscientemente esta revelação e preferiram sua própria avaliação da vida. E em sua própria avaliação da vida se tornaram insensatos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Porque os grandes filósofos foram homens que aparentavam sabedoria, mas estavam dominados por todo tipo de superstição e pecado. Porque, meu amigo, se não tem uma ética por trás, a conduta vai ser terrível. Se não tem uma teologia correta por trás, a nossa prática vai ser terrível. Se não tem uma ortodoxia, que quer dizer doutrina correta, a nossa ortopraxia jamais vai haver. Porque se nós pervertemos a fé em Deus, se nós adoramos a criatura em lugar do Criador, é claro que a nossa vida vai ser desregrada. E a ira de Deus vem por causa dessa rejeição consciente. Não foi uma rejeição inconsciente, não foi um bando de inocentes que rejeitou a Deus. Antes, em seu discurso, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Olha o que o William diz. A consequência imediata da autoidolatria é o obscurecimento do seu poder de raciocínio. Esses homens agora perderam a capacidade de raciocinar.
Então agora eles não conseguem mais ver o Deus acima da criação, mas veem Deus na criação. Comparam Deus agora, mudaram a glória do Deus incorruptível, porque ninguém pode tirar Deus. Quando a gente tira Deus, fica um espaço, fica um vazio, e esse espaço precisa ser preenchido. E como eles rejeitaram a Deus, tinham que preencher esse espaço. E a pior opção é quando nós escolhemos o eu. E aí eles criaram deuses, a imagem de homens, de animais, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Agora, esses homens estão tão insensatos, tão absorvidos em sua loucura, que eles nem percebem que seus deuses são figuras de animais inferiores a eles. Que a coroa da criação adora a criação. Que aqueles a quem Deus determinou que fossem seus representantes visíveis, e que a quem Deus disse: sujeitai a terra, dominai sobre ela, dominai sobre as aves do céu, sobre os répteis da terra, sobre os peixes do mar. Agora, este homem está tão louco, tão sem uso da razão, com a mente tão obscurecida, que ele presta culto e adora a criatura inferior. E ele nem sequer percebe: olha, eu estou adorando um macaco, olha, eu estou adorando um jacaré, olha, eu estou adorando um cão. É assim que fica a natureza sem Deus. E o Davis, ele diz assim: este vácuo não precisa ser preenchido, não, senão por Deus, então pelo demônio do ser. Todos os desejos e excessos do comportamento humano são tentativas de satisfazer aquele doloroso vazio que o mundo nunca poderá preencher. O homem, como resultado da sua queda da graça divina, está condenado a um anelo insaciável. E eu vou ler de novo o que o Davis diz. Ele diz: este vácuo precisa ser preenchido, mas não por Deus. E aí ele diz: então pelo demônio do ser. O nós agora, o eu é que vai agora preencher. E aí ele diz: todos os desejos e excessos do comportamento humano são tentativas de fazer aquele doloroso vazio que nunca poderá preencher. Certo? O homem, como resultado da sua queda da graça divina, está condenado a um anelo insaciável. Então nada nesse mundo é por isso que corrompeu a fé. Qual foi o primeiro pecado? A perversidade, a acebeia. Então é romper com Deus. Se rompe com Deus, se entrega ao mal, se entrega ao pecado, para tentar saciar essa falta de Deus. A entrega do homem revela a ira de Deus. Então nós já vimos que a ira de Deus se manifesta, mas agora Deus não apenas passivamente olha, mas ele entrega ao homem. Ele tira o pé do freio. Ele entrega ao homem as suas paixões e desejos. Deus faz o que pior podia nos acontecer, que é nos entregar a nós mesmos. Deus entrega a humanidade aos seus desejos. 3 vezes nesse texto a Bíblia diz que Deus entrega de forma ativa. Não foi simplesmente que Deus deixou, mas que Deus entregou. É isso que você quer? É isso que vocês desejam? Pois é isso que vocês vão fazer. Aí diz assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências, epitimia, desejos fortes do seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si.
Veja, a perversão da fé, o abandono de Deus desemboca em práticas pecaminosas. Quando rompemos com Deus, a consequência desse afastamento de Deus, desse distanciamento de Deus, é a perversão humana. É o desregramento na vida. E Wesley diz assim: se um homem não adora a Deus como Deus, ele fica tão abandonado a si mesmo que se despoja da própria humanidade. Vou dizer de novo o que o John Wesley disse. Se um homem não adora a Deus como Deus, ele fica tão abandonado a si mesmo que se despoja da sua própria humanidade. Então o homem se bichiliza, se torna um bicho. E aí o Barth, ele diz: quando Deus é privado da sua glória, os homens também são privados da deles. Profanados nas suas almas, eles também profanaram os seus corpos, pois os homens são uma coisa só. Vou ler de novo o que Karl Barth diz. Ele diz assim, o Barth: quando Deus é privado da sua glória, os homens também são privados da deles. Então ele quer dizer o seguinte, que quando eu não reconheço Deus e não adoro a Deus e não dou a Ele a glória que Ele merece, eu também não tenho a glória que viria decorrente dessa comunhão com Ele. Então eu me inferiorizo. Então eu vou numa espiral descendente, que é o que o texto está dizendo. E ele diz assim: profanados nas suas almas, eles também profanaram seus corpos. Então, primeiro profanaram aqui, primeiro romperam com Deus, e uma vez rompido com Deus, o corpo vai sofrer as consequências. Então, primeiro pecado, eles rejeitaram a Deus, criaram sua própria religião idólatra, se tornaram seus próprios deuses, e agora estão destruindo seus corpos. E Deus entregou à humanidade a opção que fizeram. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Veja, mudaram a verdade de Deus em mentira. É o que a gente chama de inversão de valores. E sempre a idolatria, que é a substituição de Deus, vai dar lugar à substituição da vida santa. Então, se nós substituirmos Deus, nossa vida também de santidade, ordeira, honesta, vai se desregrar. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Então agora era um mundo de ponta cabeça, um mundo que não dá para suportar. Um mundo onde o certo virou errado e o errado virou certo. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Nós estamos numa sociedade assim. E ele diz: e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Agora todos recebem honra. Répteis, homens, animais, menos o Criador. Então agora a criação assume o papel de divindade e o Criador é tirado da história. Aí Paulo diz que Deus os abandonou por isso, as paixões infames. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza. E semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros,
homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Deixa eu lhes dizer uma grande verdade. Este desregramento sexual, esta perversão sexual, não é uma opção, é um castigo. Vou dizer de novo. A perversão sexual que acontece desde os tempos antigos e que hoje continua, não é uma opção. Não faz as pessoas disserem assim, eu quero, não, eu escolhi, não. Paulo diz, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Deus disse, é isso que vocês querem, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão ser escravos dessas paixões. Vão querer largar, sonhar em largar e não vão conseguir. E ele diz que tudo virou de cabeça para baixo. Que tudo, assim como eles mudaram a glória de Deus e tiraram Deus do alto e colocaram Deus embaixo, Deus muda a glória da vida deles. E agora, o que antes era de acordo com a natureza, agora está contrário à natureza. E estão se desonrando entre si. E estão colhendo o fruto das suas escolhas. E Paulo diz assim, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo. E é por isso que nós temos tanta gente sofrendo. Tanta gente que sofre o pior tipo de sofrimento. E pastor Gilberto, qual é o pior tipo de sofrimento? É aquele sofrimento que você não pode gritar. É aquele sofrimento que você não pode expressar. É aquele sofrimento que você tem que estar gemendo por dentro e com um sorriso nos lábios. E é isso que hoje tem tanta gente sofrendo. Tanta gente hoje que a sociedade criou uma opinião que eles rejeitaram a Deus e foram abandonados à sua própria sorte, entregues às suas paixões. E hoje estão querendo largar, estão querendo parar, estão cansados, estão felizes por fora, mas gemendo por dentro. Estão sedentos de libertação. Estão sonhando com a mudança de vida. Mas são os piores cativos, coitados. Porque sabem que em si mesmo não tem força para mudar. Porque são cativos dos seus desejos, mas também porque não contam com o apoio da sociedade para mudarem. Porque se quiserem mudar, vão enfrentar a fúria da sociedade. Então são pessoas que gemem, são pessoas que sofrem caladas, são pessoas que sorriem, mas que na verdade são pessoas que só têm trauma. São pessoas usadas, coisificadas, abusadas, pessoas que queriam dar um ponto final nisso. Mas Deus os abandonou às paixões infames. Era isso que eles queriam. Era isso que eles têm. E aí o apóstolo Paulo continua. E antes disso eu queria ler um texto do William. Como é a urgência mais explosiva da vida. Quando livre do controle mental, o sexo se liberta em perversões selvagens.
Ele diz quando a gente não controla mais a mente, quando a nossa mente está pervertida, o sexo se liberta. É como se fosse um monstro. É como se fosse um bicho que estava enjaulado, Jupi, Deus abençoe, e que foi liberado, e que foi solto, e que agora está sem domínio. É como uma fera. A ira de Deus expõe a maldade humana. Em terceiro lugar, a ira de Deus expõe a avaliação e a desvalorização por parte do ser humano. Olha o que diz Paulo. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. A palavra aqui é adóquitos. Significa literalmente suportando testes. Eles não quiseram. Não se importaram em ter conhecimento de Deus porque não resistiam a esse conhecimento. Porque esse conhecimento os afetava no profundo da sua alma. E isso os incomodava, porque não queriam mudar de vida. Então Paulo diz, como eles não se importam de ter conhecimento de Deus. Aí pela terceira vez, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. E veja que nenhum desses textos o verbo está na voz passiva, sempre está na voz ativa, e Deus é sempre o sujeito. 3 vezes diz que Deus entregou a um sentimento perverso para fazerem o que não convém. Então Deus entregou esses homens às paixões infames. E agora Deus entrega estas pessoas que querem o mal, que escolheram o mal, que acham que pode romper com Deus e desregrar-se na vida. E Deus agora entrega eles a esta situação, a essas paixões. Por quê? Porque diz que eles não quiseram conhecer a Deus. Porque esse conhecimento exigia deles renúncia, arrependimento, revelava culpa. Então eles preferiram escurecer a mente, preferiram as trevas do que a luz. Em segundo lugar, a ira expõe o estado da raça humana. Deus agora mostra como é que o homem está, já que o homem rompeu com Deus e rompeu com seu próximo. E olha o estado que fica a raça humana uma vez que comete alcebeia e caquia. Acebeia e caquia. Impiedade e injustiça. Olha aí. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. É esse o estado de uma sociedade que rompeu com Deus, sendo murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, pessoas que odeiam a Deus, pessoas que culpam a Deus, pessoas que não toleram, não suportam Deus, porque a simples palavra Deus já os incrimina. Injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos. Não é uma mensagem que eu tirei do jornal, não. Isso aqui é Bíblia. Ele disse, sem afeição natural. Aqui aquele mal de uma pessoa que chega a uma monstruosidade tão grande, de uma mãe pegar um filho e ele recém-nascido, ela jogar dentro de um saco e jogá-lo na lagoa. Que o que se esperava do ser humano é que pelo menos a afeição natural, o amor de uma mãe, ou é aquele pai que estupra e que abusa da própria criança, que é sua filha, seu filho.
E aí, assim, irreconciliáveis sem misericórdia. Numa sociedade assim não dá para viver, meu amigo. Uma sociedade dessa não continua, não dá para ir. E aí Paulo termina dizendo que a ira de Deus expõe o aval da sociedade à maldade. Que não somente a sociedade pratica a maldade, mas que dá o aval. Que diz, eu gosto, eu aceito, eu assino embaixo. Paulo diz, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com aos que a fazem. Eles não somente praticam, mas dão aval. Dizem, está certo, siga seu coração. O importante é ser feliz. Então hoje nós estamos vendo que Paulo vai falar da ira de Deus contra a maldade humana. E fazendo um resumo, ele diz que a ira de Deus se manifesta desde o céu contra toda maldade, contra toda perversidade, contra todo pecado contra Deus, e que esse pecado contra Deus vai gerar pecado contra o próximo, vai gerar a minha destruição. Então, se eu rompo com Deus, eu também não tenho mais ligação com o próximo. Então o próximo é meu inimigo. Então o próximo é algo que eu posso usar, coisificar. E aí Paulo diz que rejeitaram o Deus que se revelou na natureza, o Deus que falou às suas consciências, e se tornaram loucos, a ponto de colocarem no lugar do Criador a criatura, e nem perceberam a loucura que estavam cometendo. E como tem gente hoje no mundo que estudou tanto, que fez doutorado e pós-doutorado, mas vive fazendo loucura na vida, que faz absurdos, que sua mente, se achando sábio, só obscureceu, e faz coisas que jamais devia ter feito, que jamais devia fazer. E Paulo diz como eles perverteram a fé, como rejeitaram a Deus e no lugar de Deus colocaram a si mesmo, ou bichos inferiores a si mesmo. Eles agora não têm mais freio, já que não tem mais Deus no coração, tem que arrumar alguma coisa, e eles se entregam a todo tipo de perversão. E aí essa perversão, agora eu vou ter prazer, mas eu vou ter prazer no outro. Eu não tenho mais prazer em Deus. Eu não tenho mais uma vida dirigida e organizada e que tem prazer em Deus. Então eu tenho que usar o outro, eu tenho que destruir o outro. Então agora o outro é algo que não é mais meu irmão, que não é mais meu próximo, mas é alguém que serve para me servir, para me dar prazer, para me dar sentido na existência. Então o outro agora eu não vejo mais como igual, mas eu vejo como alguém a ser demolido, a ser usado, coisificado, abusado. E aí eu penso que Deus, então todos os freios, todos os limites, todos os parâmetros são jogados por terra. E aí tudo vale. Então a perversão toma conta, o desregramento. Então o mundo vira de ponta cabeça. O que era natural
desaparece. O que é antinatural toma. Então, a verdade se transforma em mentira e a mentira passa a viver, a ser verdade. Então, os valores são invertidos e a sociedade é dominada. E aí Paulo diz que quando a sociedade faz essa escolha, Deus os entrega aos seus prazeres. Deus os entrega aos seus sentimentos. E estes, uma vez entregue aos sentimentos, se tornam uma sociedade que não dá para continuar. Uma sociedade que não dá para existir, uma sociedade que você não queria morar nela. E essa sociedade não somente pratica maldade, mas assina embaixo. Mas hoje Deus chama a mim e a você ao arrependimento. Hoje Deus diz para mim e para você, olha, você rompeu comigo. E porque você rompeu comigo, agora você está ladeira abaixo, sem freio. E aí Paulo, como descobriu onde está, voltando no tempo, ele volta até chegar na raiz do problema. Sabe qual é a raiz, meu amigo, de todo problema? É o rompimento entre você e Deus. É que tudo que desandou, é que tudo que te escraviza, é que tudo que te faz gemer, gemer sem ter quem te acuda, te socorra, é causado pelo rompimento com Deus. Mas no dia que você descobre que Deus ama, que Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz no meu lugar e no seu, no dia que você descobre que Deus quer manifestar na minha vida e na sua, a sua justiça e não a sua ira, no dia que a gente descobre que Deus está irado porque nós rejeitamos a sua revelação, no dia que a gente descobre que nós enlouquecemos ao deixar Deus, no dia que a gente descobre que a vida sem Deus é uma tremenda tolice, é uma ignorância, que a gente acha que pode viver sem Deus, e aí a gente vira tudo de ponta cabeça. E aí você vai ver que nunca você pode viver sem Deus, vai ter sempre um Deus aí. E o pior Deus que você pode colocar no coração é você mesmo. Suas vontades. E hoje Deus chama você ao arrependimento. Diz, meu filho, você tentou ser Deus. Você tentou governar sua vida, e aí você me tirou da vida, e aí você percebeu que está pisando no freio, mas o freio não atende, você não consegue mais parar. E você viu que olhando para a sua vida, você se tornou malvado, irreconciliável, cheio de engano, aborrecedor das coisas de Deus. Você que me ouve, que tem ódio de pregação, ódio de pastor, ódio de religião. Hoje, Deus te convida a se arrepender. E Deus diz, tenha coragem, porque é preciso ter muita coragem para romper com essa sociedade. Essa sociedade que não só pratica, mas dá o aval embaixo. E que se volta contra todos aqueles que se voltam para Deus. Você sabe por que o mundo odeia os cristãos? Você sabe por que nos ridicularizam? Você sabe por que fazem tudo para nos denegrir a imagem? Porque nós incomodamos. Porque nós somos aquela turma que era da rebelião, que estava debaixo da ira, mas que aí Jesus Cristo veio, morreu na cruz, e nós cremos nele. E aí resolvemos colocar as coisas agora no seu devido lugar. E aí a nossa fé em Deus foi organizada. E uma vez organizada a fé em Deus, a nossa prática começou a ir para o lugar.
a nossa vida cotidiana começou a ser transformada. Nós deixamos de ser bichos. E agora temos poder sobre os nossos desejos. E aí, quando você crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo entra no seu coração. Ele mostra que você viveu longe de Deus, que você fez escolhas terríveis, que você é um pecador que estava debaixo da ira de Deus, mas que essa ira pode ser sustada. Que ao invés de você receber a ira de Deus, você pode receber a sua justiça, pela fé em Cristo. Paulo diz, porque no Evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, justo viverá da fé. Então hoje se arrependa. Saiba que o homem rompeu com Deus, e ao romper com Deus, ele rompe consigo mesmo. Ele está num processo de autodestruição, numa espiral ladeira abaixo. E ele está levando outros consigo. E até onde você vai? Você que me ouve hoje, pode sair dessa espiral. Pode sair disso. Pode sair dessa vida, dessa sociedade. Você não é obrigado a ficar. Você não é obrigado a sofrer. Arrependa dos seus pecados. Creia em Jesus. E venha para esse outro lado. Para essa turma que saiu da rebelião. Que se submete. E que crê no Deus que se revela na Escritura. E que nós nos arrependemos, cremos em Jesus. E vimos que Ele morreu na cruz por nós. E agora nós somos transformados. Então Jesus hoje te chama para uma transformação. Jesus hoje te chama para a salvação. Jesus te chama para o perdão. E o que Ele quer, pastor? Que você reconheça que você tanto pecou contra Deus quanto pecou contra o próximo. Que você rejeitou as infindáveis revelações de Deus a você. Que você entrou nesse sistema espiral ladeira abaixo. Que você tirou o pé do freio e cometeu todo tipo de pecado. Que você se tornou parte de uma sociedade má, malvada. E que você deu aval para muitos erros. Mas lembre, Paulo também fez isso. Paulo, ele deu aval para as pessoas matarem Estevão, e depois ele teve que conviver com isso. Mas aí, o que aconteceu com Paulo? Ele recebeu o perdão de Deus. E você não precisa mais ver sofrendo. Você não precisa mais chorar escondido. Você não precisa mais viver cativo de uma sociedade que está debaixo da ira de Deus. Você pode sair dessa sociedade. E Deus está criando uma nova sociedade. Que sociedade é essa, pastor? A sociedade do reino. O reino de Deus, onde Jesus é rei e todos aqueles que se arrependem se tornam seus súditos, são perdoados. O Espírito Santo passa a morar na gente e ele nos transforma. E aí a gente tem que ter coragem para enfrentar essa sociedade. E aí Deus nos dá graça. Porque essa sociedade nunca te ajudou. Só te decepcionou. Mas Jesus Cristo não. E aí nós fazemos parte agora de uma outra turma. Então nesse mundo tem o reino do diabo e o reino de Deus. E hoje Jesus te convida a fazer parte do reino de Deus. Então arrependa-se dos seus pecados e aceite a Jesus Cristo aí onde você está. E o Espírito Santo começará uma obra na sua vida. Deus abençoe. Até amanhã, ao meio-dia. Deus abençoe sua vida. Que esta palavra possa ser instrumento de Deus na sua vida. E que você que ouviu, se você julga que essa palavra deve ser ouvida por mais gente, então não perca tempo. E espalhe essa palavra para os seus colegas aí. Basta um simples compartilhar. Compartilha aí na tua linha do tempo. Compartilha. Compartilha nas tuas redes sociais. Porque a ira de Deus, ela desce sobre a sociedade perversa. Mas Deus hoje chama o crente desviado e diz: sai dela, filho meu. Deus hoje diz: meu filho e minha filha. Deus hoje diz para você que ouve, seja você ateu, seja você quem for,
Deus hoje te chama ao arrependimento. Deus hoje te chama a romper com essa sociedade que está debaixo da ira e passar para o reino de Deus pelo arrependimento e fé na pessoa de Jesus. Creia onde você está, ore ao Senhor Jesus e peça a Ele, diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu creio que o Senhor morreu na cruz para me livrar da ira de Deus, e a partir de hoje eu rompo com essa sociedade, eu rompo com as crenças deles, eu rompo com tudo que eles dizem, eu não dou mais o meu aval, não tem mais a minha assinatura, e hoje eu me submeto à tua vontade, sou teu e tua para sempre. Amém. Até amanhã ao meio-dia.